Olá pessoal, sejam muito bem-vindos! Está iniciando mais um Pava e Hélio Respondem. E hoje nós vamos falar sobre as principais colônias espirituais sobre o Brasil. São diversas colônias, né? Imagina, a população física do Brasil é em torno de um pouco mais de 200 milhões de habitantes, né? E a população extrafísica, então, hoje em dia, nós precisamos multiplicar este valor por pelo menos 10. Né? Então, são muitas pessoas, são muitos irmãos, são muitos seres que participam desta grandiosa nação que é continental. Então, bem dizer, a gente pode imaginar também que a quantidade de cidades espirituais também se multiplica numa proporção muito grande. Existem inúmeras cidades extrafísicas, cidades espirituais, pois as organizações que se constituem em formação mais elevada, rumando para a regeneração, para a ascendência do ser e do espírito no caminho ascensional da luz, elas gostam de se caracterizar como colônias. Colônias, nesta palavra mesmo, porque é mais próximo, né? Parece que está todo mundo mais junto, parece que todo mundo tem uma função e que todo mundo coopera com essa organização, e é exatamente assim que é. Então é por isso o designo colônia. Essas colônias podem ser muito grandes, né? Contendo mais do que milhões de habitantes, todos com as suas funções, só que diferente de nós aqui, porque aqui a nossa cidade ela reflete o nosso interno, né? Então a gente está estressado, a gente não deixa de circular energia, aqui a gente vai ter engarrafamento, vai ter trânsito fechado, a gente vai se estressar no trânsito, né? Lá não, lá as colônias espirituais, né? Como eu disse, são mais elevadas, elas vão refletir a harmonia dos habitantes de lá. Então lá não tem engarrafamento, não tem esses tipos de problemas. Calma, Hélio, já vou deixar falar. Eu tô tão empolgado que eu tô falando, mas o Hélio vai nos falar todas as colônias e mais, né, pessoal? Porque cada região tem a sua colônia responsável, né, por sua região. E assim, tem uma colônia para uma região, porém existem ramificações e outras diversas colônias, né? E as colônias também elas são de diversos tipos, né? Elas são socorristas, são correcionais, são amparadoras, são colônias retificadoras, são colônias de regeneração, são colônias de estudo, desenvolvimento das artes, colônias de pesquisa, colônias de conhecimento científico. Muitas outras são as categorias de colônias, né? E é tudo por afinidade que as pessoas vão para essas ou para outras. E mais um adendo então, Hélio, só que, juro que é só o último, é que a gente tem em cada estado uma colônia principal, mas também pode ter 2 ou 3 e elas operam junto com muitas outras colônias. Nós vamos falar as principais, não é mesmo, querido Hélio? Seja bem-vindo ao teu quadro. Muito obrigado, Pava. E sim, trataremos sobre estas principais colônias espirituais sobre o território brasileiro. E é importante dizer também, além disso tudo que o Pava nos trouxe, que a região, a superfície do astral, é maior do que a superfície física. Isso quer dizer que o espaço geográfico do Brasil no astral é maior do que o espaço geográfico no Brasil nesta superfície física aqui. Então é natural também que as colônias, as cidades, elas sejam maiores. E a gente vai perceber que algumas delas abrangem até as dimensões de estados, para a gente já conceber aqui a magnitude dessas colônias espirituais. E também nos lembramos que, como já foi dito diversas vezes aqui pelo canal, que tudo que nós temos na superfície é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Então, aquela concepção que nós temos sobre cidades, talvez é levado a um outro nível, em que a harmonia, como o Pava trouxe, se manifesta e não é muitas vezes essa bagunça que a gente vê nas nossas cidades, que ainda estão aprendendo a ser cidades. Então, Bem dito, Hélio, porque, né, as nossas cidades aqui, a tendência é que conforme a Terra se regenere e as pessoas também, mais uma vez, vai se aperfeiçoando a ponto de um dia chegar a como são as colônias hoje, né? A gente já fez um vídeo aqui sobre a materialização das colônias espirituais, que é o que vai acontecer, né? As organizações vão acabar se aglomerando da forma mais eficiente, da forma mais harmônica e vão cada vez mais se aparentar com colônias, as nossas estruturas. Quer saber como são as cidades da regeneração? São iguais às colônias espirituais. Vou deixar esse vídeo aqui para te conhecer a materialização das colônias e também, como ele nos disse, caso tu queira conhecer as outras superfícies astrais, né? Ou seja, as outras esferas da Terra. A Terra não é só a esfera física, não. Se a gente for subindo, as pessoas acham que vamos para o espaço, né?
mas a gente vai passar por outras muitas faixas de matéria, por muitas outras crostas de outros tipos de matéria mais sutil. Para ter ideia, uma colônia espiritual, a primeira que a gente vai falar hoje, ela fica na ionosfera. É uma camada de íons muito longínqua da nossa superfície. E sim, eles têm que descer de lá até aqui para os seus trabalhos. E por isso é tão bom na nossa casa a gente ter locais bons e agradáveis e elevados para eles poderem fazer uma caça-mata, para eles poderem se hospedar no meio do caminho. Né? E já que eu falei dessa primeira, vamos falar por ordem hierárquica, que no Brasil a principal colônia espiritual é a tão conhecida Nosso Lar. Ela é a principal colônia espiritual do Brasil. Na hierarquia, todas respondem a ela, e ela fica sobre o estado do Rio de Janeiro, e é por lá que passam todos os espíritos, ou o comando, né, de todos os espíritos que vão encarnar no Brasil, certo? Então é lá que fica a região, o departamento responsável por todas as encarnações no Brasil. Ok, a pessoa pode ser preparada em outra colônia, mas lá é o departamento superior, né, que dá o martelo final. Lá eles não tem carimbo, né? Dá o carimbaço. E também não precisa soltar o maço, né, para isso, né? Pelo contrário, é só o mérito que é necessário. Então, o Nosso Lar sobre o Rio de Janeiro. É isso aí, se vocês já sabiam, né? Digam nos comentários o que vocês acharem que serão novidades, porque a gente vai falar das 20 principais. E ainda, Hélio, agora é contigo. Agora é comigo? Então, eu vou falar uma outra que também tem bastante relevância, que é a colônia Amigos da Dor. E é uma outra colônia bastante importante, inclusive uma das colônias mais antigas sobre o território brasileiro, e ela fica abrangendo a região do norte de Minas Gerais e o sul da Bahia até mais ou menos a região central da Bahia. E como comentei, é uma das mais antigas do Brasil e surgiu muito por contextos históricos e necessidade daquilo que estava se passando na superfície do planeta. Aí, Pava, e se eu morrer nesta região, eu vou para esta colônia? Olha, em primeiro lugar, tu não vai para lugar nenhum, né? Porque morrer é uma transformação, né? Tu vai continuar vivo. Então, vai para esta colônia? Depende, tudo depende. A oitava lei do universo, né? Tudo é relativo. Então, provavelmente, tu será encaminhado para alguma das equipes que atendem a essa colônia. De repente, é uma subcolônia vizinha, né? Que opera lá. Mas, digamos assim, é a principal colônia daquela região. Podem ter subdepartamentos. E é bom dizer também que, muitas vezes, cada colônia tem suas sucursais cada vez mais abaixo na superfície, postos de socorro, postos de auxílio, que vão pegando, que vão encaminhando cada vez mais para ela, né? Então, já que agora é minha vez, eu vou falar sobre... Eu vou dar um bônus nesse vídeo, porque a gente falou 20, vão ser 22, porque eu botei Nosso Lar, que não estava na lista, porque todo mundo já sabe. E também tem outra colônia que não está na lista, bônus, que é a colônia, uma das mais encantadoras, que é a colônia Alvorada Nova. A colônia Alvorada Nova, ela não corresponde a nenhuma das regiões do Brasil, mas ela tem um trabalho muito importante, porque são para as pessoas que já estão partindo para uma alvorada nova na vida, ou seja, que se preparam não mais para encarnar, mas para ascender aos planos mais elevados da existência, não só aos planos mais elevados da própria Terra, como a gente falou no vídeo das 7 esferas da Terra, mas também, de repente, tentando alçar voo para Marte ou para outras alvoradas, né? Alvoradas novas, como diz o nome. E é a colônia espiritual mais elevada do Brasil. Uma outra colônia que também tem grande importância, na verdade, as colônias que permanecem no litoral brasileiro, elas recebem muitas pessoas, muitos espíritos, porque é também no litoral do Brasil, em território físico, que se concentra a maior parte da população. E existe a colônia da praia. Olha que belo nome, né? E não só o nome é belo, mas também toda a constituição dessa cidade. E se localiza sobre o território de Espírito Santo, avançando para dentro do mar, até passar, inclusive, a Ilha do Francês, que eu não conheço, mas diz ser muito bela. Já tive amigos que estiveram lá. Imagina a colônia da praia, deve ser a coisa mais linda do Brasil. Né? E temos também, né, a nossa colônia das águas. Nossa, pelo nome, deve ser maravilhosa, né? Ela fica próxima à entrada do rio Amazonas. Já diz aí porque das águas, né? Tá explicado. Em terras do Brasil, né? Ainda com o nome de Solimões, estendendo-se no sentido em que correm as águas do grande rio no seu encontro com o mar.
né? Sua especialidade é receber os desencarnados por problemas circulatórios e que são afetados no perispírito pela impressão desta doença. Vou pegar essa referência das águas e trazer uma outra colônia, que é a colônia das flores. E essa, Pava, e a todos que estão conosco, é uma das maiores colônias espirituais do Brasil. Em questão territorial, ela se estende desde aqui onde eu estou, da região central do estado de Santa Catarina, até passando o estado de São Paulo, passando o estado de Minas Gerais, quase chegando ao ápice do estado de Minas Gerais, abrangendo um pouco do estado de Goiás, inclusive. Então, vejam quais são as proporções e as dimensões que abarcam as colônias, a colônia das flores. Imagina só, né? Só para atender São Paulo. Imagina. É uma demanda muito grande, né? Mas como tu comentou, existem populações e espíritos preparados para isso, porque há que multiplicar pelo menos por 10 vezes em comparação com o número de espíritos encarnados na matéria. Então não faltam servidores da luz, servidores do amor. E para uma cidade receber esse nome de Colônia das Flores, quer dizer que há, sim, muitas flores nessa cidade, só que ampliem isso, por favor. Imagine um corredor de flores de Santa Catarina até o estado de Goiás. É uma coisa maravilhosa, que ressalta os olhos, e as pessoas, por estarem ali, já se sentem renovadas, já se sentem acolhidas. E é uma outra cidade de bastante importância no Brasil. E ali nós temos uma colônia no Brasil de importância mundial, de importância planetária. E isso é incrível. É a nossa querida colônia Nova Esperança, porque ela traz uma nova esperança para os viajores do cosmos, para os que chegam aqui. Todas as pessoas que vão encarnar no planeta Terra é catalogado, é chamada a colônia da estatística planetária, devido, né, à importantíssima função na catalogação de todos os espíritos que entram, saem e pertencem ao orbe planetário, o que hoje equivale a... É um número astrondoso, mas disse 80 bilhões pelos mentores, claro, incluindo não só os que encarnam ou vão encarnar ou já estão encarnados, mas também toda a equipe envolta no planeta Terra, incluindo suas esferas espirituais, né? Então são muitos seres, e essa colônia cataloga todos energeticamente, é claro, não é com um CPF, enfim, cataloga todos esses seres, e ela se localiza bem próxima à cidade de Palmelo, em Goiás, né, na direção leste a oeste, estendendo-se nas direções das localidades de Pires do Rio, Ipameri e Caldas Novas, respectivamente, né? Então, ela realmente é muito, muito importante, essa colônia, e é muito legal de conhecê-la. Já que tu trouxe, Pava, uma colônia de importância planetária, eu trago outra neste mesmo sentido, que é a colônia Morada do Sol. E a colônia Morada do Sol, ela está também nas regiões, na região litoreira do Brasil, e encontra-se principalmente no litoral de Sergipe, no litoral o litoral de Sergipe, o litoral de Alagoas e de Pernambuco, pertinho lá de onde o Pava gosta bastante, embora não chega a abraçar, que é a cidade de João Pessoa. Mas e esta cidade, ela também tem uma influência não só no Brasil, mas também planetária. E aqueles que se identificam com os trabalhos de auxiliar todos aqueles que se encontram encarnados nas regiões tropicais têm uma base nesta cidade, que é a cidade chamada Colônia Morada do Sol. E por isso comentei aqui, porque o Pava trouxe uma também que tem ampliações planetárias. E agora o pessoal vai se encantar, porque a gente tem a noção de cidades como cidades, né? Porém, no plano espiritual, nada se limita, nada é impossível, tudo é possível. Então tem uma colônia que ela faz um cinturão ao redor do Equador, né? Claro que não é um cinturão, mas ela se espalha por várias partes ao redor. É uma grande cidade comprida, né? Te falo em comprida a cidade, deve ser uma das mais, né? Ela faz uma espécie de cinturão ao redor do país, e é a colônia responsável pelas crianças. É a colônia Raios do Amanhecer, né? Localiza-se na parte central do planeta, acompanha a linha imaginária da linha do Equador. Forma quase que uma ciranda em torno da Terra, embora apresente núcleos de espaço em espaço.
os maiores núcleos estão no Brasil, norte do Amapá, passando pelas Guianas em direção ao Atlântico. Na África, abrange os 2 Congos e o Quênia. E o outro grande núcleo se encontra nas ilhas da Indonésia, entre os oceanos Índico e Pacífico. Além desses, existem outros núcleos menores, e o conjunto deles é que constitui a colônia Raios do Amanhecer. Isso me lembra até os Mestres dos Raios, que foi uma série aqui do canal, e eu deixo a recomendação aqui em cima. E muitos servidores, através desses raios, com certeza operam nas colônias. Uma bastante importante também, todas na verdade têm a sua importância, não sei porque eu estou falando mais uma importante, se não fosse nós não traríamos aqui, mas é a colônia de regeneração. Pelo próprio nome, já traz um pouco da ideia do que ela aplica naqueles que estão lá e onde ou sobre onde ela se localiza. Talvez aqui nos dê algumas dicas, inclusive, do que acontece sobre esses locais. Ela permanece principalmente sobre Brasília, sobre o Distrito Federal e os arredores, que fica aí já no estado de Goiás, pegando algumas cidades próximas ao Distrito Federal, a Brasília, e trabalha essa cidade principalmente na regeneração, na reconstituição de espíritos, no caso no perispírito, no corpo espiritual, de espíritos distorcidos, mais mutilados, que têm grandes chagas no corpo espiritual e fazem essa reconstituição. Por isso é uma colônia espiritual em uma região um pouco mais próxima à superfície, não está lá na ionosfera, como o Pava comentou, um pouquinho mais abaixo. Muito legal. E nós também falamos de colônias grandes, Então vamos falar de colônias pequenas. Temos uma colônia que fica ali no sudeste do estado de São Paulo, envolvendo áreas de São José dos Campos, Campos do Jordão, Itajubá, Pouso Alegre, Águas de Lindóia e Bragança Paulista, em São Paulo. Aliás, se tu morar em qualquer um desses locais atendido por essas colônias, nos diga nos comentários, viu? Pra gente ter uma ideia de quem é atendido por quem. Por qual colônia. Provavelmente teu mentor trabalha numa dessas. Muito provavelmente. Pelo menos tem serviços lá. E é a colônia Sol Nascente. Muito legal essa colônia, uma colônia pequena, mas ela prepara também reencarnações, Uma colônia de estudos reencarnatórios, O que eu vou fazer na Terra? O que eu vou curar em mim? O que eu vou desenvolver? O que eu vou fazer no planeta? Muito estudo lá, com orientação dos mentores, antes de vir para cá. Já que o Pava trouxe uma cidade pequena, uma colônia pequena, eu trago também a colônia da Redenção, que é uma colônia relativamente pequena comparada com as outras que a gente já trouxe aqui, mas de grande renome e grande importância para o plano espiritual do planeta e do Brasil. Por quê? Por que isso? Lembra que nós já comentamos aqui no canal dos museus vivos que existem no astral? Quando a gente pode revisitar períodos da história e observar tudo o que aconteceu nesta cidade, nesta colônia, a Colônia da Redenção, existe um desses museus que inclusive conta um pouco da história de Jesus e também de outros seres amorosos que já passaram pelo planeta, não apenas do Brasil, mas sim do planeta. E esta cidade, esta colônia, fica no litoral também do Brasil, sobre Salvador, sobre Feira de Santana e algumas outras cidades da volta, mas é uma cidade bem menor do que as outras que já trouxemos aqui. Muito legal, Hélio. Nós também temos agora uma outra colônia muito legal ali sobre Minas Gerais, entre Minas Gerais e a Bahia, É a colônia das montanhas. E ela trabalha um pouquinho sobre o estudo das águas, o estudo geológico. E ela localiza-se no norte de Minas Gerais, próxima à divisa de Goiás, adentrando o sudoeste, entre a Serra Bonita, em Minas Gerais, e a Serra da Capivara, na Bahia. E também a Serra dos Gaúchos, só que em Minas Gerais, velho. E envolve toda a área do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, onde envolve as águas dos rios Urucaia e Pardo, com todos os seus afluentes. É muito bonito a gente saber a geografia também astral, não apenas a física do país que estamos inseridos. E trago agora então a colônia Bom Retiro, que geograficamente fica sobre o estado do Paraná, mas mais a parte leste do estado do Paraná. E esta é relativamente uma colônia pequena também,
comparada com as outras, mas tem um trabalho bastante importante também na reestruturação, na regeneração dos perispíritos ou dos corpos espirituais que estão desalinhados, que estão desarmonizados. É uma colônia de como se fosse um hospital espiritual, de reconstituição das forças espirituais daqueles que precisam de ajuda. Olha que legal, Hélio. E parece que o povo todo gosta de Minas Gerais, não é só eu. Porque lá no Triângulo Mineiro nós temos uma cidade, uma colônia, que serve também como moradia para muitos espíritos, que é a colônia Padre Chico. Fica lá no nariz de Minas, né, no Triângulo Mineiro, na região que envolve Uberlândia, Tupaciguara, Monte Alegre de Minas, Prata, Miraporanga, com pontos de referência material, né? Porque também é conhecido no plano espiritual como a colônia das Margaridas, pela grande quantidade dessas flores espalhadas pela colônia, né? É a colônia de porte médio, tem vida intensa e movimentada, devido ao grande número de espíritos nela abrigados, tanto para socorro quanto para trabalharem e servirem, né? Tem muitos hospitais, albergues, escolas, alas de informação, residências e muitos parques com margaridas. A planta que a minha mãe mais gosta, as violetas, Pava. E existe a colônia das violetas sobre o nosso Brasil. E deve ter lá violetas na janela também, né? Não só na janela, mas como em toda a sua extensão, porque ela abrange muitas serras. Ela está sobre o sul do estado do Pará e se estendendo até a região de Alta Floresta, que é o norte do estado de Mato Grosso, e passa sobre a Serra do Cachimbo, passa sobre a Serra dos Apiacás. Então é um local de muita fauna, de muita flora, e isso dá uma dica para nós do que esta colônia se propõe a desenvolver. E ela desenvolve muito atividades com relação à saúde, com relação ao desenvolvimento de remédios espirituais e que influenciam até pesquisadores na matéria para desenvolverem remédios físicos para enfermidades, principalmente no que diz respeito hoje em sua atividade a questões cardíacas. Pois é, pessoal, também tem uma colônia para espíritos que desencarnaram depois de um longo período de enfermidade, né? E não quer dizer que, por exemplo, se ela é longe da tua casa, não quer dizer que tu não seja levado para uma colônia especializada na área que tu necessita, né? Se não é a colônia mais próxima da tua casa, existem colônias especializadas em determinadas questões, que se tu tiver o mérito, tu é levado para elas de forma extremamente rápida, não precisa nem de ambulância nem de avião, é transladado. Então, não se limita a atuação às regiões que nós estamos dizendo, né? E essa colônia que eu me refiro é a colônia do Rouxinol. Ela fica no norte do Brasil, no Maranhão, na região que envolve a Serra das Alpargatas. Suas extremidades aproximam-se ao norte da cidade de Presidente Dutra, ao sul de Raimundo das Mangabeiras, é tanta cidade nesse Brasil, a leste da represa da Boa Esperança, divisa com o Piauí, e a oeste de Nauru, né? E lá tem uma profunda sensação de paz, né? Ficam os espíritos depois de longos períodos de enfermidade ou até mesmo que tiveram morte súbita e, né, com perca do plasma da vida, no caso, o sangue. E uma outra colônia que trazemos aqui também é a colônia do abacateiro. Abacateiro, e esta colônia ela fica principalmente sobre o oeste do estado de Goiás, abrangendo o estado do Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul, a sua parte norte. É uma colônia bastante extensa, com uma abrangência muito grande, e ela desenvolve também atividades na área da saúde, da reconstituição dos corpos espirituais, como também da violeta, que trouxe agora há pouco, que influencia pensadores, pesquisadores na matéria, só que agora não para desenvolver essas atuações no campo cardíaco, mas sim em outras funções do nosso corpo, principalmente as atividades renais. Essas colônias que são mais próximas à região densa, física, a nossa frequência de matéria, elas se preocupam muito com a manutenção da vida. Existem outras mais ascensas que trabalham num outro sentido. Então, por isso que tem várias delas que trabalham no sentido mais de enfermidade, de produção e elevação da nossa saúde. E agora uma colônia que atende aqui ao Rio Grande do Sul, que é a colônia Gramado. É a principal colônia, não que não tenha outras. Por exemplo, aqui na nossa cidade
tem uma só para essa nossa cidade, que é a Colônia Santa Maria, né? Provavelmente a tua cidade tenha uma subdivisão responsável, com certeza, né? Então, a colônia desenvolve também um trabalho específico de técnicas de estudos relacionado com a coluna vertebral, coordenação motora das pernas e pés. Muitos profissionais dessa área, encarnados, têm afinidades com essa colônia e recebem dela muita influência, em especial os que fazem cirurgias de hérnia de disco, para se aprimorarem as técnicas dessa enfermidade, né? E também são pessoas da área da saúde, né? Como terapeutas, fisioterapeutas, enfim, desta área que cuida do corpo físico, a colônia Gramado. É muito interessante. E uma de grande hierarquia espiritual, de trabalho, de desenvolvimento espiritual, é a colônia Estudo e Vida. Olha só, imagina uma cidade chamar-se Estudo e Vida. Nossa. E sobre onde fica essa colônia? Ela divide a fronteira do Brasil com uma região e parte da Bolívia e permanece muito também abrangendo uma área do Pantanal. E se a gente olha, o Pantanal é um local com muita abundância de vida. E essa finalidade, a finalidade da colônia Estudo e Vida, é para todos aqueles que querem aperfeiçoar-se no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento espiritual, busca e contato com o sagrado, com o divino, com Deus. Tendo os méritos, podem se inscrever nessa colônia para adentrarem, estudarem lá e fazerem todas as atividades que eles oferecem, que visam a caminhada neste sentido, de aprofundamento do autoconhecimento e de conexão com o sagrado. Esta já é uma colônia espiritual um pouco mais elevada, um pouco mais distante aqui da região material, nossa frequência de matéria do planeta Terra. E ainda se faz um grande estudo sobre o seu próprio passado, mas também com este intuito de conhecer mais sobre si mesmo, de aprofundar no seu autoconhecimento. Olha que belo. E nós temos a nossa última colônia, quer dizer, que a gente vai trazer das principais, assim, que é a colônia Arco-Íris, lá no Amazonas, né? Lá no norte do Brasil, vai de Porto Velho a Manaus em linha reta, abrindo aproximadamente 20 km de largura. Os espíritos volitam nesse arco-íris, que é como se fossem viadutos no espaço, em tarefas de amparo aos encarnados, e são conhecidos como os filhos do arco-íris, né, pessoal? Então, não falta amparo, pessoal. Cada rodovia do nosso país tem uma equipe espiritual responsável. Tem. Cada rodovia. Então, é tudo de uma ordem incrível. E a gente espera que vocês tenham gostado. Deixe nos seus comentários qual colônia está mais próximo de você. É um exercício interessante. E a gente agradece demais a tua presença, a tua participação. Hélio, eu agradeço muito a tua participação aqui no quadro Pava e Hélio Responde. Muito obrigado, Pava. Curiosamente, as sincronicidades, vejam só, para este vídeo vai ao ar que dia? Amanhã, dia 15. Amanhã, dia 15. Para o final de semana, eu gravei um vídeo para o meu canal que fala sobre as colônias espirituais também. Nossa, Hélio, a gente atendeu os chamados dos mentores. Atendemos. Legal, pessoal. A gente espera que você tenha gostado. Deixe seu comentário, como eu disse, e agradeço demais a tua presença. Dê o like se você gostar também e aperte nesse botãozão aqui para se inscrever. Não é mesmo, Hélio? Então daí... Até porque tem vídeos aqui que mudam vidas. Tem muitos, aliás. Então, Hélio, muito obrigado. Um grande abraço. E até mais.